boas-vindas. Alô, alô, som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, queridos. Quero agradecer em nome de toda a nossa semana de música, em nome da nossa igreja, a sua presença aqui hoje. Foram dias bem intensos de estudo e a gente vai poder dar uma amostra um pouquinho para os irmãos daquilo que a gente trabalhou. Grupos bem empenhados, ensaiaram bastante e eu espero que você goste. O propósito do nosso concerto hoje, queridos, é que a gente esteja louvando o Senhor, engrandecendo o nome dEle através de várias qualidades, atributos do seu caráter. Então eu espero que você desfrute disso também e louve junto com esse grupo que fará a música hoje. Aí eu espero que você tenha recebido um programa. Nós vamos louvar o Senhor pela sua santidade, pela criação, pela paz que Ele nos fornece, né? Você vê ali a música Shalom, né? Um termo hebraico para paz. E vamos louvar pela graça excelsa que temos e linkando com a graça, como Cristo chama aqueles ao arrependimento, e vamos terminar com a maior perspectiva, justamente em lembrar que a nossa fé está depositada inteiramente nele, é nele que nós confiamos, e eu espero que você então se deleite nisso, que seja um bálsamo para a sua vida. Muito obrigado, quero agradecer também de coração os músicos, todos que se empenharam, os professores, foi realmente uma grande bênção. 2022 promete mais, tá bom? Já podem, em breve nós avisaremos sobre isso. Então Deus abençoe e vamos então dar início ao culto. Salmo 99, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: O Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Trema toda a terra, o Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso, que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois Ele é santo.
Tudo Deus criou para seu louvor, da sua glória rastros nos deixou. Ele fez da criação canção que expressa seu louvor. Toda vasta criação vem render-lhe adoração. De belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, A criação queremos te render louvor. Que existe veio da palavra do Senhor. Cada ser, detalhe, traço ele mesmo desenhou. Tudo Deus criou para seu louvor, da sua glória rastros nos deixou. Ele fez da criação canção que expressa seu louvor. Toda vasta criação vem render-lhe adoração. De belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, A criação queremos te render louvor. Cantem com alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem músicas para Ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toque com habilidade e cante com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois, quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Olha ao redor, tudo que o Senhor
não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus.
Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus.
Jesus respondeu: as pessoas saudáveis, elas não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono que dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreve isto, pois o que lhe digo de confiança e é verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quiser e tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.
Queridos e amados, queremos agradecer em nome de toda a oficina de música, a todos vocês que vieram aqui esta noite. Nós tivemos alguns dias de refletir e adorar o Senhor, e esse é o propósito. Estávamos falando hoje que muito mais do que música, muito maior do que música é a adoração nas Escrituras. E antes da música ser institucionalizada no templo, a adoração já existia desde o princípio como o princípio télico das nossas vidas. Nós somos adoradores e nós vamos adorar sempre. Deus nos fez assim. Nós somos feitos nessa forma de adoradores e vamos adorar. Nós fomos feitos para isso, e quando queremos entender o propósito da vida, é justamente esse: é ter comunhão e um relacionamento com Deus. Isso foi quebrado com o pecado, lá em Gênesis capítulo 3, mas foi restaurado por meio de Jesus Cristo. E nós hoje podemos ter um relacionamento com Deus por meio do Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Queridos, e quando eu leio as Escrituras, especialmente no livro de Êxodo, que foi uma das passagens que me veio à mente, foi que quando o povo era escravo no Egito, e eles pediram então para sair, não era para ser livre simplesmente, mas era: deixa o meu povo adorar. E, meus amados, eu não sei como que foi esse 1 ano e meio para vocês. Desde março do ano passado, a gente veio nesse 1 ano e meio, mas eu li as Escrituras, eu sempre pensava assim: será que isso é uma realidade para mim? Quando eu li as histórias de Moisés, de Daniel, de Davi, e tanta coisa na Escritura, eu falava: uau, será que isso também é a mesma coisa? Só que nesse último ano eu pude provar um pouquinho, e a gente pôde ver tanta coisa que a gente nunca tinha visto ou nem sonhava. Eu vi igrejas sendo fechadas, eu vejo uma sociedade se levantar, voltando as costas para Deus, e agora parece que está muito nítido que Jesus Cristo está voltando, porque nós somos adoradores, e nós vamos adorar. Eu não posso simplesmente fechar as portas, eu não posso simplesmente esperar, porque está naqueles que foram nascidos de novo adorar o Senhor. E, meus amados, assim, a mensagem de Jesus Cristo lá no finalzinho de Apocalipse, hoje se torna muito mais real para mim do que antes. Eis que venho sem demora. E isso eu queria terminar, então, louvando o Senhor e adorando com isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, e aí terminamos. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que veio hoje aqui. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, te louvamos pela Tua graça. Nós, pecadores, o Senhor, um Deus justo, santo e bom. Hoje nós podemos louvar o Senhor e adorar, e este é o grande privilégio das nossas vidas. A realidade que este é o propósito do nosso ser e o que nos permite, ó Deus, viver vidas, ó Deus, vidas com propósito, vidas que fazem sentido em um mundo, ó Deus, que está desmoronando. Queremos agradecer por esta rocha firme que é Jesus Cristo em nossas vidas, e queremos andar com o Senhor, ó Deus, agora na expectativa e aguardando, ó Deus, este momento onde estaremos juntos com o Senhor. Ó Deus, e assim conclamamos juntos: ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, e enquanto aguardamos, ó Deus, pedimos que o Senhor, ó Deus, continue esta boa obra, salvando almas. Ó Deus, e hoje à noite, se há alguém aqui que não tem Cristo como Salvador, ó Deus, que possa vir, ó Deus, até o Senhor e receber Cristo como Salvador dos seus pecados. Te louvamos, Senhor, e oramos em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, uma boa noite. Só peço cuidado, tá bom, com os protocolos de biossegurança.